Alô a todos do canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre o Bisoprolol, que é um beta-bloqueador hipotensor arterial e usado também como antiaginoso. O Bisoprolol pode ser indicado para hipertensão arterial? O Bisoprolol pode estar contraindicado para o tratamento de pacientes que apresentam insuficiência cardíaca descompensada e asma brônquica? Se você faz tratamento para hipertensão arterial ou faz uso do Bisoprolol e tem interesse em saber mais sobre esse medicamento, fique até o final desse vídeo para você compreender mais sobre o Bisoprolol. E não se esqueça, inscreva-se aqui e ative o sino. O nome comercial do Bisoprolol, como todo medicamento que sempre falo aqui em nosso canal, tem um nome comercial e um nome genérico. Vou citar aqui para vocês um dos principais nomes comerciais do Bisoprolol, como no caso, Concor. Além disso, esse medicamento está disponível também em associação com outros medicamentos. Esses são os principais nomes comerciais do Bisoprolol. A apresentação do Bisoprolol, esse medicamento temos no mercado na forma de comprimido revestido de 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg e também 10 mg. Essas são as principais formas de apresentação do Bisoprolol. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação do Bisoprolol. Este medicamento é um beta-bloqueador que diminui a contratibilidade cardíaca, a frequência e o débito cardíaco. Além disso, esse medicamento diminui a pressão arterial e reduz assim o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Esses são os principais mecanismos de ação do Bisoprolol. A farmacocinética do Bisoprolol. Esse medicamento é administrado por via oral e o nível sanguíneo desse medicamento após sua administração vai acontecer de 1 hora a 4 horas e a eliminação desse medicamento vai acontecer em aproximadamente 24 horas. Essas são as principais farmacocinéticas do Bisoprolol. As indicações do Bisoprolol. Esse medicamento está indicado para pacientes que apresentam hipertensão arterial sistêmica. Quais são os pacientes que são hipertensos? São pacientes que apresentam pressão bastante elevada, como no caso 150/8, que nós chamamos de 15/8, 160/90, que nós chamamos de 16/9 e assim sucessivamente. São pacientes que têm sempre uma pressão elevada e requer assim um tratamento medicamentoso. Além disso, pacientes que é hipertenso tem que ter um tratamento não só medicamentoso, mas também uma boa dieta e também atividade física que esses pacientes têm que realizar. E atenção pessoal, vamos usar apenas esse medicamento se for indicado pelo médico e vamos evitar assim a automedicação. Essas são as principais indicações do Bisoprolol. Quanto à posologia do Bisoprolol, esse medicamento é indicado pelo médico. Só apenas o médico vai saber a dosagem correta para o paciente tomar esse medicamento. Não esqueça, a indicação da posologia é exclusivamente do médico. Vamos evitar assim a automedicação. Ao administrar esse medicamento por via oral em adulto, inicialmente podem ser administrados 5 mg ao dia. Se a resposta nesse caso for inadequada, a dose poderá ser aumentada para 10 mg ao dia. A dose máxima desse medicamento recomendada é de 20 mg ao dia. Essas são as principais posologias do Bisoprolol. As contraindicações e precauções do Bisoprolol. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a esse medicamento, ou seja, aquele paciente que ao tomar esse medicamento pode vir a apresentar algum tipo de reação adversa. Então, esse tipo de paciente não pode tomar o Bisoprolol. Além disso, outras contraindicações do Bisoprolol são o paciente que apresenta choque cardiogênico, insuficiência cardíaca descompensada, bradicardia sinusal acentuado e também o paciente que apresenta bloqueio atrioventricular de 2º grau e 3º grau não podem tomar esse medicamento. Outra contraindicação do Bisoprolol são pacientes que apresentam asma brônquica e pacientes que apresentam doença pulmonar obstrutiva crônica, que nós chamamos de DPOC, não podem tomar esse medicamento. Além disso, use cuidadosamente esse medicamento nos casos de diabéticos, doença vascular periférica, disfunção da tireoide e também um paciente que apresenta insuficiência cardíaca. Além disso também, e é muito importante que eu vou colocar agora, use com extrema cautela em pacientes que apresentam broncoespasmo,
Quando esse paciente não tolera ou não responde aos outros antihipertensivos, recomenda-se assim administrar dose bastante baixa desse medicamento. São doses inicialmente de 2,5 mg ao dia. Essas são as principais contraindicações e precauções do bisoprolol. As reações adversas do bisoprolol. A nível cardiovascular, o paciente pode vir a apresentar bradicardia, edema periférico e dor no peito. A nível dermatológico, o paciente pode vir a ter sudorese. E a nível gastrointestinal, o paciente pode vir a apresentar os seguintes sinais e sintomas, como no caso, náusea, vômito, diarreia e boca seca. E a nível do músculo esquelético, o paciente pode vir a se queixar de ou apresentar artralgia. A nível do sistema respiratório, o paciente pode vir a se queixar ou apresentar os seguintes sinais e sintomas, como no caso, tosse, dispneia e também chiado no peito. E a nível do sistema nervoso central, o paciente pode vir a relatar que ele está apresentando algum tipo de cansaço muscular, como no caso, o paciente pode vir a ter astenia, fadiga, tontura, cefaleia, depressão e também insônia. Essas são as principais reações adversas do bisoprolol. As interações medicamentosas do bisoprolol. Esse medicamento, quando interage com indometacina, pode vir a acontecer diminuição do efeito antihipertensivo do bisoprolol. Essas são as principais interações medicamentosas do bisoprolol. Agora que você conhece as principais características do bisoprolol, como no caso, mecanismo de ação, indicação, contraindicação, reações adversas e interações medicamentosas, agora nós vamos abordar os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com bisoprolol. O primeiro cuidado de enfermagem: instrua o paciente ou ao cliente a tomar esse medicamento conforme recomendado e não interromper o tratamento sem o conhecimento do médico, ainda que esse paciente melhore. O uso desse medicamento não deve ser suspenso subitamente e sem o conhecimento do médico. Nesse caso, informe ao paciente os sintomas que estão relacionados à suspensão súbita desse medicamento, onde o paciente pode vir a apresentar angina e precipitação do infarto agudo do miocárdio. Além disso, essas doses devem ser reduzidas lenta e gradualmente durante, no mínimo, 2 semanas. Outro ponto fundamental nos cuidados de enfermagem é que a medicação deve ser usada cuidadosamente nos casos de diabetes, doença vascular periférica, disfunção da tireoide e também insuficiência cardíaca. Recomenda-se também extrema cautela em pacientes que apresentam broncoespasmo. Quando esses pacientes não toleram ou não respondem a outros antihipertensivos, recomenda-se aí administrar dose bastante baixa, com dose inicial de 2,5 mg ao dia. Nos casos de paciente ou cliente que apresentam disfunção renal e disfunção hepática, a terapia também deve ter início com dose bastante baixa. Essas doses são de 2,5 mg ao dia. Informe também ao paciente ou ao cliente as reações adversas mais frequentes que estão relacionadas ao uso desse medicamento. E na ocorrência de qualquer uma delas, principalmente aquelas incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser consultado. No caso dos beta-bloqueadores, podem assim mascarar os sinais e sintomas de hipoglicemia e potencializar o efeito da insulina, induzindo assim a uma hipoglicemia e retardando a obtenção dos níveis desejados de glicose no sangue. É de grande importância também que o profissional de saúde e enfermeiro possa orientar e recomendar ao paciente diabético a realizar a automonitoração regularmente para saber os níveis de glicose no sangue. Como esse medicamento pode vir causar tontura, recomende também ao paciente ou ao cliente que evite dirigir e não realize atividades que requeram estado de alerta durante a terapia. Recomende ao cliente ou ao paciente que evite o uso de qualquer outra droga ou medicamento sem o conhecimento do médico durante a terapia. E durante a terapia, monitore principalmente a sua pressão arterial. No caso das interações medicamentosas, atenção durante o uso concomitante com outros medicamentos. Aqui mesmo nesse vídeo eu falei para vocês as principais interações medicamentosas do bisoprolol. Esses são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com bisoprolol.
Se você está chegando agora nesse canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Só basta você apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui e dê um like. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.